Oi, hoje eu vou falar sobre as mutações e mecanismos de reparo do DNA. Eu começo a aula procurando definir o que são mutações. Em seguida, vou classificar as mutações quanto aos tipos celulares afetados, quanto à dimensão, quanto à causa, quanto à substituição das bases. Depois, quanto à funcionalidade dessas mutações gênicas, ou seja, a sua implicação para a proteína gerada. Vou falar sobre alguns agentes químicos e físicos que podem induzir, aumentando em muito a frequência das mutações. E, por fim, os mecanismos biológicos de reparo ao DNA. Como a análise genética é o estudo das diferenças herdadas, essa análise não seria possível sem variantes. Do mesmo modo, a diversidade da vida na Terra é decorrente dessa variação. Até o momento, temos visto que em um mesmo locus gênico podem estar presentes distintos alelos que decorrem dessa variação que estou falando. Dois processos importantes são responsáveis pela variação genética: mutação e recombinação. A mutação é a fonte primária de variação e a recombinação é o resultado dos processos celulares que fazem com que os alelos de diferentes genes se agrupem em novas combinações. Para usar uma analogia, a mutação ocasionalmente produz uma nova carta no baralho e a recombinação as embaralha e distribui de maneiras diferentes. Hoje falaremos da fonte primária da variação, ou seja, das mutações. Há várias definições para a mutação. A que me parece mais abrangente é esta: uma alteração na sequência de nucleotídeos, ou mais especificamente das bases nitrogenadas, do genoma celular de um organismo vivo ou um vírus e que pode ser transmitida à descendência de células ou vírus. São denominadas mutações gênicas quando alteram a estrutura do DNA de um determinado gene ou cromossômica, quando alteram a estrutura e o número de cromossomos. Nesses casos, podem representar apenas uma simples troca de um par de bases por outro até o desaparecimento de um cromossomo inteiro. Todos os organismos eles sofrem um certo número de mutações como resultado das operações celulares ou devido às interações ao acaso com o ambiente. Tais mutações são chamadas espontâneas e a maioria dos losses gênicos apresenta uma taxa de mutação de 10 a menos 5 a 10 a menos 6 por geração. No entanto, essa taxa pode ser muito aumentada no caso das mutações serem induzidas. Agentes químicos ou físicos podem ser os responsáveis também por mutações. As mutações podem ocorrer por erros durante a replicação do DNA que antecede a divisão celular, mitose ou meiose, e durante o crossing over, por não disjunção de cromossomos ou cromátides, e por crossing over desigual. Elas também podem resultar de falhas nos mecanismos de reparo ao DNA. Nas células somáticas, quando ocorrem, elas afetam apenas as células do indivíduo. Por exemplo, podemos citar o surgimento dos tumores. Ao ocorrer nas células germinativas, afetam os gametas formados e podem ser transmitidas hereditariamente. Vamos começar analisando os eventos mutacionais que ocorrem em genes individuais. Chamaremos esses eventos de mutações gênicas e, dentre esses eventos, vamos analisar as chamadas mutações de ponto. A mutação de ponto pode ser definida como sendo a alteração de um único par de bases do DNA ou de um pequeno número de bases adjacentes. Os dois tipos principais de mutações de ponto do DNA são substituições de bases e inserções ou deleções. Como o próprio nome já diz, as mutações por substituição de bases são aquelas em que um par de bases é substituído por outro. A mutação por substituição, ela pode ser classificada em dois subtipos, transições e transversões. A transição ocorre quando uma base é substituída por outra de mesma categoria química, ou seja, uma purina substituída por outra purina, aqui representada pelas setas azuis,
ou seja, uma adenina por uma guanina ou vice-versa, ambas bases de 2 anéis. Também é uma transição a troca de uma pirimidina por outra, ou seja, uma citosina por uma timina ou vice-versa. Já a transversão é o oposto, a substituição de uma base de uma categoria química por outra de outra categoria, aqui representado pelas setas vermelhas, quando uma base de 2 anéis é substituída por uma de apenas um anel ou vice-versa. Aqui nesse esquema estão todas as possibilidades de transversões. Adenina substituída por timina ou citosina, ou vice-versa, e guanina por timina ou citosina, ou vice-versa. Para descrevermos a mudança no nível bifilamentar do DNA, devemos representar ambos os membros de um par de bases na mesma posição relativa, ou seja, é exemplo de transição a substituição de GC por AT e de uma transversão GC por TA. Watson e Crick, ao desvendarem a estrutura da molécula de DNA, destacaram que as estruturas das bases nitrogenadas não são estáticas. Os átomos de hidrogênio podem passar de uma posição para outra em uma purina ou em uma pirimidina, as chamadas modificações tautoméricas. O esperado é que as formas tautoméricas, que são menos estáveis, existissem durante um curto período de tempo, mas, se estiverem presentes no momento da replicação do DNA, podem ser incorporadas à cadeia nascente do DNA, gerando uma mutação. Nessa imagem, à esquerda, temos as formas comuns ceto e amino das 4 bases nitrogenadas, e à direita, as formas tautoméricas raras, enol e imino, dessas mesmas 4 bases. As transferências dos átomos de hidrogênio entre a 3ª e 4ª posição nas pirimidinas e entre as primeiras e as 6ª posições das purinas modificam o potencial de pareamento das bases. Quando nos estados raros, ao invés do pareamento normal, as bases na forma imino ou enol podem formar pares GT e AC. Aqui, uma guanina sofre uma modificação tautomérica para sua forma enol rara no momento da replicação, representada por esse asterisco, e emparelha-se com a timina. Na rodada seguinte de replicação, a guanina retorna à sua forma ceto mais estável, e ao ocorrer a desnaturação da molécula de DNA, ocorrerá o seu pareamento com a citosina normalmente. A timina, na outra fita, guia a incorporação da adenina. O resultado é uma mutação por substituição do par de bases GC por AT, que representa uma transição. Ainda como mutação de ponto, podemos citar as que ocorrem por inserções ou deleções de nucleotídeos. Porém, convencionalmente são referidas como inserções ou deleções de pares de base pela análise de sequenciamento do genoma. Coletivamente são denominadas indels. A mais simples dessas mutações é a adição ou deleção de um único par de bases, embora possa ocorrer adição ou deleção simultaneamente de múltiplos pares de bases. Considerando que a mutação ocorra na região codificadora de um polipeptídeo, as consequências resultam basicamente de 2 características: a redundância do código genético e a existência de códigos de término de tradução. As mutações na região codificadora podem ser classificadas em mutações silenciosas, mutações de sentido trocado, mutações sem sentido e mutação de matriz de leitura. O que representam e quais as consequências das mutações de ponto nas regiões codificadoras do DNA? Lembrem que nos eucariontes o gene é composto por sequências codificantes, os exons, e não codificantes, os introns. Nesse caso, estamos falando das consequências das mutações nos exons para a estrutura e função da proteína. Já nos procariotos, toda a sequência gênica é codificadora. Quando a mudança da base altera o códon correspondente, porém codifica para o mesmo aminoácido, a mutação é denominada sinônima
ou silenciosa. Em geral, ocorre quando há substituição da base na terceira posição do códon. Aqui temos a sequência de bases da fita codificante do DNA 5' 3', que é a mesma do RNA, com exceção da presença de timina, onde no RNA teríamos uracila. Nesse caso, vê-se que a mudança na terceira posição do códon não modificou o aminoácido correspondente, que continua sendo o ácido glutâmico ou glutamato. Nesse caso, não vai haver alteração do fenótipo correspondente e a mutação é dita ser conservativa. Outro tipo de consequência é visto na mutação de sentido trocado, muitas vezes designada pelo termo em inglês omissense. Na substituição da base, o códon especificador para um aminoácido é trocado por um códon que codifica para outro aminoácido. Em geral, ocorre quando há substituição da base na primeira ou segunda posição do códon. Nessa figura, a substituição da base na segunda posição do códon alterou para leucina o aminoácido correspondente. Se a substituição for por um aminoácido quimicamente similar, ela é conservativa. Se for substituído por um aminoácido quimicamente distinto, a probabilidade é maior de alterar a estrutura e função da proteína e, nesse caso, ela é dita não conservativa. Como exemplo de mutação de sentido trocado, podemos citar a anemia falciforme. A sequência CTC da fita molde 3', 5' do DNA, ao ser transcrita, gera o códon GAG, que corresponde ao ácido glutâmico. Este é inserido na cadeia polipeptídica beta da hemoglobina, o que gera uma hemácia saudável. Em indivíduos com anemia falciforme, uma mutação de sentido trocado no DNA gera substituição de timina por adenina na segunda posição do códon, e esse trecho é transcrito em um códon GUG, alterando o aminoácido correspondente para a valina. Esse aminoácido é incorporado à cadeia beta da hemoglobina, tornando-a mutada e alterando toda a conformação da hemácia, que fica no formato de foice, não tão eficaz no transporte de oxigênio. Na mutação sem sentido ou mutação nonsense, o códon especificador de um aminoácido é mudado para um códon de término da tradução, interrompendo prematuramente a síntese proteica. O polipeptídeo fica incompleto, resultando em alteração ou perda da função. Nessa imagem, temos a fita codificante do DNA normal acima e abaixo com substituição de citosina por timina, o que gerou um códon de parada na molécula de RNA mensageiro, gerando uma proteína incompleta. Quanto mais próximo a mutação sem sentido ocorrer da extremidade 3' da matriz de leitura aberta, maior a probabilidade da proteína manter alguma atividade biológica. Como exemplo de mutação sem sentido, podemos citar a hemofilia A. Ela é causada por vários tipos de mutações no gene F8, que codifica para o fator 8 de coagulação, ocasionando a sua insuficiência para a coagulação sanguínea, o que pode levar a hemorragias graves e morte, mesmo em casos de injúrias leves. O gene F8 está localizado no cromossomo X e os casos mais graves de hemofilia A são decorrentes da mutação sem sentido, levando à ocorrência de um códon de parada prematuro, como vemos nesta figura. As mutações em DEL têm repercussão na sequência de polipeptídeos que se estendem bem além do sítio da própria mutação. A inserção ou deleção de um único par de bases do DNA muda a matriz de leitura do restante do processo de tradução até o próximo códon de terminação. Por isso, é denominada de mutação por mudança de matriz de leitura ou frame shift mutation. Aqui nessa imagem, o alelo do tipo selvagem gera essa sequência de RNA mensageiro, cujos códons, ao serem traduzidos, resulta nessa sequência de aminoácidos que representam o fenótipo selvagem.
Devido à inserção de um par de bases AT, todos os códons seguintes são alterados, modificando toda a matriz de leitura e resultando em uma sequência de aminoácidos totalmente diferentes, gerando o fenótipo mutante, que tipicamente implicará na perda completa da estrutura e função normal da proteína. Como exemplo de uma mutação de ponto em uma região codificadora, quanto não codificadora, e que pode gerar grandes inserções ou deleções, alterando ou inativando a proteína, podemos citar aquelas que ocorrem nos sítios de corte para recomposição do RNA mensageiro dos eucariontes, ou seja, nas sequências conservadas no início e final do intron. Aqui temos dois exemplos. Neste caso, uma mutação por transição de C para T leva a um dinucleotídeo GT no exon, formando um novo sítio de corte. Como resultado, 64 nucleotídeos no final deste exon são removidos. Neste outro exemplo, uma mutação por transversão de G para T elimina o sítio de corte em 5' e logo o intron será retido no RNA mensageiro. Como falado no início dessa videoaula, as mutações também podem ser induzidas, por exemplo, por agentes físicos ou químicos, o que aumenta em muito a frequência de sua ocorrência. Em relação aos agentes físicos, vou abordar as decorrentes das radiações ionizantes e não ionizantes. Em relação ao espectro eletromagnético, as radiações ionizantes e não ionizantes têm menor comprimento de onda e maior energia que a luz visível. As ionizantes, raios-X, raios gama e raios cósmicos, têm alta energia e são úteis no diagnóstico médico porque penetram nos tecidos vivos em profundidade. Já a radiação não ionizante, a luz ultravioleta, por ter menos energia, penetra apenas nas camadas superficiais das células em vegetais e animais superiores. No processo de penetração no organismo, as radiações ionizantes colidem com átomos, causando a liberação de elétrons, criando radicais livres ou íons de carga elétrica positiva, ou seja, criando um cone de íons ao longo do trajeto de cada raio de alta energia ao atravessar tecidos vivos. Essas moléculas ionizadas causam dano ao DNA. Devido à presença de água nos sistemas biológicos, esses danos são ainda maiores. Um dos efeitos é o rompimento da ligação N-glicosídica, gerando sítios apurínicos e apirimidínicos e quebras dos filamentos de DNA. As quebras dos filamentos são responsáveis pela maior parte dos efeitos letais das radiações ionizantes. As células que se reproduzem mais rapidamente, por estarem em intensa atividade de replicação do material genético, entre outras transformações, são as mais sensíveis aos efeitos mutagênicos da radiação ionizante e, por esse motivo, os tumores são expostos à radiação para que as células cancerosas morram. Pelo mesmo motivo, mulheres gestantes não devem ser expostas à radiação ionizante pela intensa atividade de reprodução celular no feto em desenvolvimento. Em relação aos efeitos mutagênicos da luz ultravioleta, uma radiação não ionizante, são gerados vários tipos de fotoprodutos. Eles penetram levemente nos tecidos e são absorvidos ao nível de pele pelas purinas e pirimidinas, que ficam mais reativas. O principal efeito da luz UV parece ser a formação de dímeros de timina, o que promove uma distorção da hélice do DNA, interferindo, portanto, na sua replicação. Agora, em relação aos agentes químicos, vou exemplificar falando dos análogos de base e dos agentes intercalantes. A 5-bromodeoxiuridina é um composto químico suficientemente similar às bases nitrogenadas normais para ser incorporado ao DNA ao invés dessas. Porém, tem propriedades de pareamento diferentes,
fazendo com que os nucleotídeos incorretos sejam inseridos durante a replicação. Na sua forma estável, ela é análoga à timina e pareia com adenina. Na sua forma tautomérica, pareia com guanina, ocasionando mutação por transição. O brometogetídeo é um agente intercalante entre as bases do DNA e, por esse motivo, é um corante muito utilizado nos laboratórios de genética. Tem afinidade pelo DNA e, ao ser excitado pela luz UV, permite a visualização do DNA em gel de agarose. O brometo é uma molécula de 4 anéis, cujas dimensões são similares às de um par de bases purina-pirimidina, de modo que esse composto, ao se intercalar na dupla hélice, ele separa um pouco os pares de base adjacentes, favorecendo as inserções de bases. Aqui, esquematicamente, está representado o modo como o corante se intercala entre as bases. O mesmo ocorre para a acridina orange, um corante também muito utilizado em laboratórios de análise genética. Após analisarmos vários modos pelos quais o DNA pode ser danificado, nos perguntamos como a maioria dos organismos consegue superar esses obstáculos. O fato é que os mecanismos de reparo evoluíram também ao longo dos mesmos bilhões de anos de vida no planeta. Ao que se sabe, o DNA é a única molécula que os organismos reparam ao invés de substituir. Vamos ver então como acontecem esses mecanismos de reparo ao DNA. Antes de falar dos mecanismos de reparo apresentados, vamos relembrar que o mecanismo de reparo mais importante é a função de revisão das DNA polimerases 1 e 3, que já foi mencionada na videoaula sobre a replicação do DNA. O motivo da precisão da replicação do DNA é que tanto a DNA polimerase 1 quanto a 3 exercem a função exonucleásica 3', 5'. Nessa imagem, o pareamento incorreto AC é removido usando esta atividade, ou seja, removendo o nucleotídeo que já foi adicionado à fita nascente. Em seguida, a base correta é adicionada, o que pode ser feito por ambas, pois possuem atividade polimerásica 5', 3'. Seguindo então a respeito dos demais mecanismos de reparo, o reparo direto pode ser feito em alguns tipos de dano. Por exemplo, no caso da reversão de um fotodímero ou um dímero de timina gerado pela luz UV. A enzima fotoliase liga-se ao fotodímero e o divide para reparar as bases originais, ou seja, remove as ligações entre o dímero de timina na mesma fita, reparando as ligações com a fita complementar. Esse mecanismo é denominado fotorreativação, porque requer luz azul para funcionar. Após a função de revisão pela DNA polimerase, o reparo por excisão de bases é o mecanismo mais importante para remover bases incorretas ou danificadas. Ela inclui a remoção ou substituição de uma ou mais bases. É feita pelas DNA glicosilases, que cortam as ligações entre a base e o açúcar, ligações glicosídicas, liberando assim as bases alteradas e gerando sítios AP, apurínicos ou apirimidínicos. Uma endonuclease AP corta então o fragmento danificado antes do sítio AP, e uma terceira enzima, a desoxirribofosfodiesterase, nome enorme, remove um trecho do açúcar fosfato vizinho, e aí então a DNA polimerase preenche o espaço com nucleotídeos complementares ao outro filamento e a ligase sela o corte. O reparo por excisão de nucleotídeo é um mecanismo que é ativado quando um grande número de bases danificadas são reconhecidas no genoma. É um processo complexo e requer dúzias de proteínas. Resumindo, o processo envolve inicialmente o reconhecimento das bases danificadas. Isso pode ser feito tanto na dupla hélice do DNA
quanto em um complexo de transcrição parado em decorrência do dano ao DNA. Depois, é montado um complexo multiproteico no local onde o dano foi identificado. É feito um corte no filamento danificado, removendo alguns nucleotídeos, em torno de 30 nucleotídeos entre os cortes. O filamento não danificado serve de molde, então, para a DNA polimerase preencher o intervalo e a ligase solda o filamento. A primeira etapa do reparo de mau pareamento é o reconhecimento do dano ao DNA recém-replicado. Uma proteína denominada MUTS reconhece o dano ao DNA recém-replicado e se liga às regiões com distorções na dupla hélice devido ao mau pareamento. Atrai outras 3 proteínas, cuja principal é a MUT-H, que faz a excisão do filamento que contém a base incorreta. Sem a capacidade de discriminar qual a base correta e incorreta, o sistema não poderia determinar qual base remover para evitar o surgimento de uma mutação. Aqui, por exemplo, no mau pareamento GT, qual é a base incorreta, uma vez que ambas são bases do DNA. Os erros ocorridos durante a replicação geram pareamentos errados no filamento novo, e assim este é o filamento que precisa ser reconhecido para ser reparado. Em eucariotos, as bases citosina são metiladas logo após a replicação, e em procariotos, as bases adenina é que são metiladas após a síntese das novas fitas. Portanto, a metilação estará presente nas fitas antigas e não na fita nova. O novo filamento é cortado ou excisado. É substituído o mau pareamento e, nesse caso, a base incorreta era a base timina. A DNA polimerase preenche o intervalo e a ligase sela o filamento. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Por hoje é só. Até a próxima.